Hoje vamos lembrar mais um momento do começo do programa. Mas eu me lembro o seguinte, não propriamente de um trabalho assim, de um resultado de um trabalho, mas do trabalho em si. Eu me lembro que o Celso pediu para mim acompanhar os repórteres dele. Isso no comecinho, viu? Acho que a primeira entrevista que foi feita pela Close foi feita pelo Calabria. Então, foi feita por ele. Aí o Celso fala assim, você vai junto para você não deixar a coisa desviada da história, não. Se tiver algum erro também você corrige. Mas o Calabria fez uma entrevista tão boa, acho que foi com o seu Zé de Oliveira Guimarães. Ele fez uma entrevista tão boa que eu não precisei intervir em nenhum momento. Falei para o seu Celso, não preciso ir lá não. Esse povo está sabendo dirigir a coisa tranquila. Porque o bom repórter não precisa nem conhecer bem da coisa. Ele tem que deixar o sujeito falar. Por isso que o Celso é bom, né? Não é o repórter que tem que conversar. Quem tem que conversar é o entrevistado. O repórter é aquele esperto que pega o assunto e fala, e isso aqui? Aí o sujeito fala meia hora. Não é isso? Em 1935, por ver o potencial de crescimento da cidade, achou que estava na hora de se pensar numa associação que fortalecesse o empresariado local. E assim o fez. Fundou a Associação Comercial. Pouco depois que eu estava aqui, estabelecido e tal, eu comecei a notar que a cidade se ressentia da falta de uma organização. E então resolvi fazer a Associação Comercial. A cidade era muito bem colocada, não é? Em referência a Goiás e todo o Brasil, não é? E não tinha ainda, naquele tempo, estabelecimentos, nem ordem, nem nada, nenhuma organização nesse sentido. Então, o que eu fiz? Resolvi fazer a associação por minha conta. Contratei um advogado, o doutor Homero Monteiro de Carvalho, e eu e ele fizemos o estatuto da associação e fizemos a associação sozinhos. Eu com o apoio do Zé dos Santos e mais o advogado. Fizemos o estatuto, fizemos tudo, convidamos o que havia de melhor aqui na sociedade para organizar essa associação. O pessoal aceitou tudo, tal, fazer parte da diretoria. E numa reunião que nós tivemos lá, eu que tinha sido organizador e tudo mais, não quis ser presidente. Eu sou jornalista, mas não sou formado. Sou jornalista de tanto trabalhar em jornal, mas não sou formado, não. Então, essa paixão, como todo jornalista, principalmente eu sempre trabalhei na imprensa, assim, cuidando de coisas culturais. Eu nunca fui atrás de... às vezes fui, porque eu já fui editor, chefe de um jornal aqui. Então nessa hora tinha muito contato com os fatos, né? Qualquer fato. Mas geralmente quando eu não era obrigado a isso, eu cuidava mais de parte cultural. Tinha colunas no jornal Triângulo, no jornal O Repórter, no Correio de Uberlândia, falando sobre coisas culturais. Quando você começa a mexer com cultura literária, musical, seja qual for, você acaba chegando na história, não tem jeito. Então você já começa a gostar de determinadas coisas por causa do passado dela. Aí de repente você começa realmente a mexer com o passado. E isso aconteceu em 1983, quando a Associação Comercial fez 50 anos e foram me buscar lá em Pirapora. Eu estava trabalhando em Pirapora nessa época, para fazer uma revista que retratasse a história comercial e industrial da cidade, né? Revista do cinquentenário da Associação Comercial. E nesse momento é que tive contato com o Celso, porque foi a ABC Propaganda, né? É que fez a revista. Então eu estava sempre em contato com ele. Daí para frente eu comecei a trabalhar com ele. Mas então esse contato com o passado de Uberlândia para a Associação Comercial me despertou, porque eu fui vendo coisas curiosas que eu não conhecia, novidades, fui vendo o quanto que Uberlândia tem assim de pioneira
em tantas coisas que a gente não sabia. Então eu comecei a me interessar. Logo em seguida, o Celso me chamou para trabalhar com ele na Flash. Aí eu fiz lá, a Flash durou acho que uns 2 anos, e todo Flash tem um artigo meu sobre o passado de Uberlândia. E aí fui ficando nisso, e achei bom. Isso me faz viver com mais alegria. Depois do intervalo, vamos visitar a Sala Uberlândia Clube no Museu Virtual. E Paulo Henrique Petri relembra um momento importante para as mulheres na nossa cidade. Não saia daí!